Torcedor atleticano, boa tarde, coletiva de imprensa pré-jogo. Aqui está conosco o técnico Jair Ventura. Amanhã o Atlético tem um jogão pela frente, enfrenta o Brusque no estádio Antônio Ascioli às 7 horas. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Antônio Ascioli, R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia, ou pelo site Ingresso SA. Técnico Jair Ventura, já no seu Instagram e também no seu YouTube, e a imprensa presente para fazer as perguntas. Boa tarde, Jair. Muitas mudanças nesse mês, né? Era para o Atlético fazer 6 jogos, vai acabar fazendo 3. Intervalos grandes entre um jogo e outro. Você tinha começado a preparar a equipe para o jogo contra o Vitória, uma Série A paralisada. Você ganha mais alguns dias para uma Copa do Brasil. O que deu para fazer? O que foi o grande foco do Jair Ventura nesses dias de preparação para o jogo contra o Brusque? Boa tarde. Vai ser multado, tá sem uniforme hoje. Vai ser multado. Cara, a gente teve um choque de realidade, essa é a grande verdade. Nós tínhamos um modelo de jogo no início do ano, onde a gente era protagonista de todos os jogos. Chegamos a ter o melhor ataque do país, os melhores números, né, em vários quesitos, e até a gente enfrentar uma Série A, né? Acho que foi o Rafa que me perguntou o que aconteceu. Aconteceu que agora é Flamengo, São Paulo, né, o sarrafo aumentou, Cruzeiro. Antigamente os caras chutavam a bola e passava perto, agora vai no ângulo, a falta do De La Cruz contra o Flamengo, a bola foi lá no ângulo, o menino do Cruzeiro virou, chutou, a bola foi lá no cantinho. Agora, esse é a Série A. E quando você tem uma série de chances, como nós tivemos contra o jogo do Cruzeiro, e você não faz, quem não faz leva, aquela velha máxima do futebol, que é a maior verdade, né? Então, dentro disso, para responder a sua pergunta, dessa realidade que nós estamos enfrentando, algumas mudanças também, né? Porque não adianta a gente fazer o que a gente vinha fazendo, que estava dando certo naquele determinado momento, e hoje a gente não está conseguindo. Apesar que quando você cria, né, você fica mais próximo de fazer o gol, é verdade, mas a gente precisa de mais. Precisamos de criar e ser efetivos também, né? E a Copa do Brasil não nos dá brecha de poder errar. Nós temos uma pequena vantagem no jogo de ida, nós encarar com muita seriedade esse jogo, mas sim a gente já pensando em algumas alternativas para a gente enfrentar o Fluminense no Rio, né, atual campeão da Libertadores, uma equipe também muito poderosa, assim como as demais dentro da competição Série A. E estamos usando esse tempo para isso, criar alternativas, variações táticas, né, mexendo um pouquinho, e para que a gente possa continuar sendo competitivo, mas também aprimorando ali o nosso terço final para que a gente possa ser efetivo nessas chances que nós temos, a gente tem que criar para assim a gente conseguir as vitórias. Boa tarde. Vai ser fundamental o Atlético classificar, mas e se ele classificar jogando bem, uma exibição que a torcida está esperando já de muitos jogos? Você torce para isso, para que o Atlético tenha uma grande exibição, ou o importante é só classificar? Eu sempre vou torcer para isso. Eu sempre trabalho com performance e sempre vou querer conciliar o resultado com a performance, sempre. Mas, por vezes, a gente não consegue. E dentro de escolher uma ou outra, né, eu quero escolher as duas, né? Aí, se você pegar e fizer um corte agora, vai falar que eu vou falar só de um. Eu quero as duas, não vamos tirar do contexto. Eu quero as duas, mas entre uma ou outra, o importante é sempre a gente ganhar, né? O próprio Fluminense teve um jogo muito difícil contra o Inter, o Valencia teve 2 chances na cara do gol, e quem classificou foi quem? No Fluminense. O Fluminense foi mais efetivo, então não adianta, né? Eu fui eliminado para o Grêmio, 2017, Libertadores jogando melhor, o Renato veio na coletiva e falou, o Botafogo foi melhor, mas quem passou e foi campeão da Libertadores foi o Grêmio, então não adianta. Eu falar que eu criei mais que o Cruzeiro, quem ganhou os 3 pontos? Foi o Cruzeiro. Então não adianta, né? Não adianta, que não vai ser sempre desculpa. A gente vem aqui e fala desculpa, mas são fatos. São fatos. Você pode vencer jogando mal e pode vencer jogando bem, né? Eu quero vencer jogando sempre bem. Mas se não der, a gente sabe que a classificação é muito importante, como os 3 pontos dentro da competição também é muito importante, mas eu prezo sempre por poder vencer e convencer, né? Que acho que é o grande trabalho, acho que todos nós que trabalhamos com futebol, gostamos, a nossa torcida, vocês que trabalham em futebol, querem ver um bom jogo, querem ver uma equipe que busque o gol todo momento, que faça bastante gols. O gol é o grande momento do futebol, então quanto mais, melhor, desde que seja a nosso favor, lógico, né? Então, com certeza, a gente vai procurar, sim, vencer e convencer, que é o que todos nós queremos, e também vocês, a nossa torcida, todos amantes do futebol mundial.
Boa tarde, Jair. Pouco mais de 20 dias se passaram desde o primeiro jogo entre Atlético e Brusque lá em Joinville. E desse tempo para cá, o Brusque já teve 4 jogos. O Atlético, por conta das circunstâncias do Rio Grande do Sul, teve um só, mas teve mais tempo para se preparar. Até que ponto para você essa diferença na preparação de um jogo e outro pode mudar no jogo de amanhã? Cara, um jogo decisivo, eu acho que eles vêm agora com mudança de treinador. Nós vivemos isso algumas vezes já. Iríamos viver contra o Vitória, né? Com a saída do Léo, a chegada do Capini, o jogo foi cancelado. Vivemos no São Paulo também. Então, assim, acontece, mas a gente está preparado em todas as circunstâncias para a gente possa buscar a classificação. Jair, boa tarde. E na Série A, até então, né, esses jogos que o Atlético teve aí, em nenhum, assim, a gente pode falar que o Atlético era o grande favorito do confronto, né? Tanto fora de casa quanto dentro, né? Pegou o Flamengo em casa, enfim, um mais parelho aí seria até o Cruzeiro na fase que vive, mas também não dava para apontar favorito, né? Equipes com poder de investimento maior e tudo. Agora é diferente, né? Pega um Brusque que está numa divisão inferior, está na Série B e vive um momento muito ruim, né? Na própria Série B. Então a gente pode falar que para esse jogo o Atlético é sim o favorito e tem a maior obrigação, claro que são 2 times, é um jogo, mas que teriam a obrigação maior de sair com essa vaga. Se a gente for ver por investimento e pela situação da série, né? É lógico que a responsabilidade, eu vejo que a responsabilidade maior é nossa, por jogar em casa, por já ter feito uma vantagem na casa do nosso adversário, então acho que a palavra seria a responsabilidade maior é a nossa dentro da partida. Jair, justamente em cima disso, ter a responsabilidade e ter a torcida e ter a vantagem, isso implica em quê no jogo do Atlético amanhã? E segundo, essas derrotas, assim, da forma que elas ocorreram, contra o Flamengo, o time jogando bem, desperdiçou um pênalti, problema de arbitragem, ela gerou um certo abatimento em alguns jogadores? Boa pergunta. Eu estava conversando ainda com o Charles sobre isso. Eu tive um jogador em outro clube que ele perdeu um gol praticamente feito assim, né, contra o Flamengo, por sinal o time que você falou, e ele teve 6, 7 jogos consecutivos que não estavam tão bem. Eu chamei ele para conversar. Falei, cara, o que houve? Você está preso naquele lance ainda? Ele falou, pô, tô. Falei, já acabou, vamos embora. Não pode ficar preso naquilo. A gente precisa de você, sabe? Então parecia que ele tinha um bloqueio. O jogador ficou com um bloqueio por causa de um lance, cara. E aí conversei e ele foi bem, até foi vendido e tal, fez um bom ano com a gente no time e tal, naquela circunstância. Eu conversei com o Charles sobre isso. Falei, cara, tu não está preso ainda no pênalti, você perdeu, né? Já passou, a gente precisa, você é o nosso camisa 10. Há dias atrás você era comparado ao De Bruyne, aqui, número de participação de gols. E se você ficar preso no que já passou, você não vai nos ajudar, não vai se ajudar, a gente precisa de você. Né? Todo time precisa do seu camisa 10, né? Um cara importante, foi importante para a gente, para caramba, o ano passado, esse ano, nas 15 vitórias, no tricampeonato. Então, conversei com ele, cara, para deixar ele bem à vontade, que a gente precisa bastante dele. Ele é esse cara responsável mesmo e não pode ficar preso no que passou. Antes dele perder esse pênalti, ele tinha feito 5 pênaltis consecutivos para a gente. Então, é assim, a vida de cobrador. Eu não vou perder o pênalti porque eu não vou lá bater. Entendeu? Então, não aconteceu dele perder, mas a gente tem total confiança nele, precisamos dele, e com certeza ele vivendo o seu melhor futebol, o nosso time também, juntamente com ele, volta a viver o seu melhor futebol. Qual foi a outra pergunta? A vantagem é aquela coisa, cara, então, a vantagem é aquela pressão, a pressão que a gente vai ter sempre como mandante, né? Quando você pega uma equipe de outra divisão, a responsabilidade, como eu falei com o Rafa, passa a ser da gente, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Como as equipes que vão jogar contra a gente, o Internacional saiu vaiado, porque na cabeça de todo mundo eles tinham que ter ganho da gente pelo investimento que é feito. Então, assim, quando você não ganha, a torcida quer alguma coisa a mais. A torcida saiu, todo mundo vaiando os caras lá no jogo contra o Inter, porque eles acharam que ia ser 5, 6-0 na gente, mas não é bem assim também. Né? Porque se fosse só por investimentos, os times de menores investimentos já começariam o ano rebaixado. Né? Eu tive aqui do lado, vocês sabem, no Goiás a gente tinha a menor folha e a gente foi para uma Sul-Americana com vice-artilheiro da competição e com a menor folha da Série A.
né? Acho que era 2 milhões e pouco. Então, assim, e tem atletas que ganham isso. O Gabigol teve uma proposta agora de 2 milhões e meio, né? Para ir para o Corinthians e tal. Então, enfim, mas é o campeonato. Se a gente tem, como os caras vêm para aqui para o jogo da vida, eles não querem saber se a folha deles é menor que a nossa. Eles vêm para ganhar o jogo. Eles perderam lá, estão em desvantagem, estão vivendo um momento difícil. Eu vejo até pela tabela muito difícil que eles pegaram, concorrentes da Série B que estão lá em cima, na parte da tabela. Jogar contra o Santos na Vila não é fácil. O Santos montou uma equipe muito forte, para mim uma equipe de Série A jogando a Série B, né? Não só pela camisa, que o Santos é gigante, mas pelos atletas, uma equipe boa, forte, então que vai fazer com certeza uma Série B. Então a gente sabe que não vai ser jogo fácil, mas a gente está preparado para buscar nossa classificação, voltar a vencer em casa, que é o grande objetivo de todos, e performar, sim, fazer um bom jogo para dar alegria para a nossa torcida. Beleza, professor? Valeu, bom treino, gente, um abraço. Bom jogo para nós amanhã, bom jogo para o Atlético, para o Dragão, que faz seu último treino agora aqui no CT do Dragão e amanhã enfrenta o Brusque às 7 horas da noite. Contamos com você, torcedor atleticano.